interessante que se chama A Cela, cela com C, a cela de prisão, nesse sentido. É um filme completamente de ficção, mas uma coisa muito interessante que nos leva a pensar a respeito do magnetismo. Era uma mulher, ela era sensitiva, e tinha um psicopata que ele aprisionava mulheres em uma cela de vidro, e essa cela ia enchendo de água aos poucos, até que a água cobria a própria pessoa e ela morria afogada. O psicopata foi preso, porém ele não iria revelar onde é que estava a sua vítima, que em determinado horário já estaria coberto pela água. Foi o que fizeram: pegaram a sensitiva, colocaram nela em estado de transe para que ela acessasse a mente do psicopata e lá ela recolhesse a memória dele onde é que estava a sua vítima. Isso é difícil de fazer? É muito difícil, mas é completamente viável. É viável de se fazer de uma forma mais precisa na informação ou de uma forma mais vaga, mas se pode fazer. Quem sabe o que o futuro nos reserva. Hoje se usa, por exemplo, a hipnose, que é filha do sonambulismo. O sonambulismo é filho do magnetismo, então a hipnose é como se fosse uma neta do magnetismo. Através da hipnose, hoje existe a hipnose forense, como por exemplo, uma vítima de algum crime, mas ela ficou traumatizada, ela viu o criminoso, mas ela não consegue se lembrar devido ao trauma, mas ela é em estado de hipnose que ela pode lembrar. Então se usa a hipnose nesse sentido, para a vítima ou prováveis testemunhas conseguirem lembrar de determinados detalhes daquele crime, como por exemplo uma placa de carro, a cor de um veículo, a fisionomia de um criminoso. Se utiliza hoje na hipnose forense. Há certos riscos, porque há uma certa imprecisão das informações, mas é um caminho que já existe aberto. Através da hipnose hoje se faz extração dentária sem anestesia. Crianças que muitas vezes têm trauma de dentista, ou pessoas que não podem receber anestesia por algum motivo. Então se usa a hipnose para que ela se possa fazer o tratamento dentário sem dor e sem anestesia. Se usa hipnose na psicologia, em diversas terapias psicológicas, se usa hoje a hipnose. E a hipnose é filha do sonambulismo. Então há um campo aí se abrindo, mas que a gente apenas abriu uma pequena frestinha da porta aí para a gente passar por magnetismo e começar a compreender todo esse maravilhoso funcionando. Porque, como eu disse logo no início, estudar o magnetismo e estudar os próprios mecanismos da vida, que a vida no planeta é magnetismo, funciona à base de magnetismo. Então o magnetismo vai estar em tudo, absolutamente tudo aqui no nosso planeta Terra. Em tudo que a gente imaginar, a gente vai encontrar o magnetismo envolvido de uma forma ou de outra. A lei de gravitação, que é magnetismo, são corpos que se atraem e se repelem. Por que a Lua nunca cai sobre a Terra nunca cai sobre o Sol? Que há uma lei de equilíbrio aí, de atração e repulsão, levando em conta a força magnética, a massa dos corpos, dando um perfeito equilíbrio para que tudo esteja no seu devido lugar. Isso é magnetismo. Uma pessoa que é atraída pelo olhar de outra é magnetismo. A força que o ódio exerce sobre as pessoas, atraindo uma para a outra, para que possam se reparar. É magnetismo que atrai as pessoas, atrai os que se odeiam, atrai os que se amam. É força fluídica. Há uma força moral também aí, mas há uma força magnética que vai fazer com que, de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, uma encarnação ou outra, aquelas pessoas se reúnam, porque elas têm algo a superar. Então, de uma forma ou de outra, aquelas pessoas, aqueles espíritos vão ser atraídos, e essa atração é magnetismo. Então, o magnetismo é a própria força, uma das maiores forças que nós temos no planeta Terra, força da vida. E o duplo etérico é como a gente chama essa região, ou essa dimensão mais densa do perispírito, que vai se conectar ao corpo físico.
Então, no duplo etérico, nós vamos ter o grande reservatório de energias vitais, de energias magnéticas, justamente por ser a parte do perispírito que se conecta ao corpo, e o corpo precisa ser alimentado de maneira vital, de maneira energética. Então é justamente nessa dimensão que chamamos de duplo etérico, ou corpo etérico, ou campo etérico, onde nós vamos encontrar um grande reservatório de energias magnéticas, de energias vitais. Então os centros de força, eles estão situados nessa dimensão do duplo etérico. Esse duplo etérico ele já foi evidenciado cientificamente. Tinha um pesquisador chamado Kilner, que ele fez várias experiências a respeito. Ele conseguiu descobrir uma substância, que eu não sei se ainda existe, isso mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, uma substância chamada dicianina. Segundo ele, na Segunda Guerra, a substância desapareceu de toda a comercialização. Não sei se ainda existe. Com essa substância, ele confeccionou um óculos. Com esses óculos, qualquer pessoa conseguia enxergar aquilo que nós chamamos de aura, e que na realidade é esse duplo etérico, esse revestimento energético do nosso corpo físico do perispírito. Ele conseguia enxergar 3 camadas. Uma bastante densa, bem próxima ao corpo físico, geralmente esbranquiçada, mais ou menos de 1 centímetro até mais ou menos 1 centímetro e pouco de distância do corpo físico. Uma outra um pouco mais, que se alastrava do corpo até um pouco mais distante do que essa, que já era uma segunda camada um pouco menos densa. E uma outra camada que se estendia do corpo até um pouco mais longe, e que ele não conseguia ver os contornos finais, porque ela se desvanecia. Ela era mais sutil ainda. Seria essa terceira camada. Existem outras, devem existir outras, só que o óculos dele só conseguia alcançar até aí. Então, o que é que ele fazia? Ele fez a verificação de milhares de pessoas. Isso é ciência. É assim que se faz ciência. Ele observou milhares de pessoas. Ele colocava um fundo preto na parede e a pessoa ficava sem roupas, tinha que ser sem roupas, ali na frente daquele fundo preto, e ele observava a pessoa através desse óculos. E aí ele conseguia enxergar essas camadas mais ou menos luminosas, esbranquiçadas. E aí ele testou com velhos, com adultos, com jovens, com crianças, com pessoas saudáveis, com pessoas doentes, homens e mulheres, milhares de observações. E ele conseguia identificar as desarmonias. Ele foi conseguindo identificar os mais diversos formatos desses campos energéticos. Alguns que eram bastante uniformes, outros que eram deformados de um lado, deformados do outro, uns que eram mais claros de um lado, mais escuros de outro, eram mais escuros em determinadas regiões. Ele foi observando todos aqueles campos e seus detalhes, e ligando aquelas desarmonias encontradas com as doenças que a pessoa tinha. E isso, em milhares de observações, você já começa a ter uma quantidade de gente suficiente para você correlacionar. Quando a pessoa tem a doença tal, apresenta tal desarmonia energética. Nos seus livros ele não fala das doenças, mas ele vai falar de todos os detalhes de suas pesquisas, dos resultados encontrados nessas suas observações científicas. Ele descobriu um mecanismo que era material, era um óculos feito com uma substância química, onde ele conseguia identificar. Era uma coisa ainda rústica? Era, mas já era um grande início. Pena que ninguém deu prosseguimento depois às pesquisas dele. Quem sabe desenvolvendo um mecanismo mais apurado, mais avançado, para conseguir enxergar melhores detalhes, com maior nitidez. E ele dizia no livro, diz no livro que qualquer pessoa conseguia enxergar, porque não era a visão da pessoa, era o óculos que era a ferramenta para enxergar. Só que essa substância prejudicava a visão. Você não podia estar usando durante muito tempo, que acabaria prejudicando a própria visão, por causa da substância formadora do óculos. Mas aí ele disse que na Segunda Guerra Mundial ele já não conseguia mais encontrar a substância, ficou difícil. Eu não sei aí se hoje ainda tem esse elemento químico aí para se dar procedimento a essas pesquisas. Tem uma forma científica, material que ele encontrou para se estudar esses campos energéticos.
Hoje, quer dizer, já há várias décadas que existe a fotografia química, que hoje já não se chama mais assim, ou se chama bioeletrografia. E a pessoa que é responsável por isso hoje no Brasil mora em Goiânia. Não me recordo o nome dele, mas ele é que é o responsável oficial por essa máquina hoje, que o criador dessa máquina, desse modelo de máquina que se utiliza hoje, era um brasileiro, mas ele já desencarnou, que era o Milhomens. Não sei o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Milhomens. Não sei se ainda existe um site dele lá com todos os detalhes sobre isso. Então hoje existe um responsável por essa máquina aqui no Brasil, que é lá em Goiânia. Mas essa máquina hoje, que já existem modelos mais avançados, são modelos digitais, modelos eletrônicos, e você tem um resultado na hora através do computador. O computador faz a análise dos resultados dessas fotografias. Essa máquina hoje ela é utilizada em hospitais, universidades no mundo inteiro para diagnóstico de doenças, onde se chega hoje a quase 100% de certeza no diagnóstico. Por quê? Porque foram feitas observações científicas com isso. Se pegou, por exemplo, milhares de diagnósticos médicos e psicológicos de doentes, e depois se comparava esse diagnóstico com as fotografias. E você começa a ver uma repetição. Pessoas que têm essa doença sempre aparece isso aqui na foto. E foi se conseguindo hoje quase 100% de certeza nos diagnósticos feitos através dessa máquina. É o que se diz. Eu não posso atestar porque eu não sou dessa área, mas é o que se diz. E que a máquina hoje é espalhada por universidades, clínicas, hospitais do mundo inteiro para diagnósticos tanto médicos quanto psicológicos. Tá? Então é um caminho. Existe hoje a máquina chamada, se não me engano, de GDV. Ela já faz a fotografia de corpo inteiro, isso aqui é caríssimo. Só que a interpretação das imagens ainda é humana. Ainda é humana. Se precisa, aí, no caso, muitos e muitos testes, muitas experiências a respeito para que se chegue a uma interpretação a mais precisa possível em correlação com esses resultados, para que se possa utilizar realmente de uma maneira a mais correta, a mais viável e mais a mais positiva possível no tratamento das doenças, diagnóstico e tratamento das doenças. Tá? Mas é um caminho perfeitamente possível que vem se abrindo aí. Mas o que a gente vê aqui, tudo isso, que nada disso é dentro do Espiritismo. Nós temos a faca e o queijo na mão na realidade. Mas o que é que estamos fazendo com essa faca? O queijo está lá, mas a faca está na nossa mão, mas a gente está morrendo de fome. O conhecimento do magnetismo foi minguando cada vez mais por falta de alimentação da nossa parte. Vem agora aí ressurgindo o magnetismo através do Espiritismo, para que a gente possa realmente compreender que o magnetismo ele nunca se dissociou do Espiritismo, sempre esteve lá. Nós é que nos distanciamos do Espiritismo, na verdade. Eu costumo comparar o atual momento espírita com aquela fase da Reforma Protestante, que esse ano está fazendo aí, se não me engano, são 400 anos, é isso? 500 anos de Reforma Protestante. É mais ou menos como naquela época. Naquela época, as pessoas não tinham acesso às leituras da Bíblia, do Evangelho, não tinham. Porque essas leituras eram em latim, que só quem era da igreja conhecia. Então o povo leigo não conseguia ler a Bíblia, por exemplo. Martinho Lutero foi quem primeiro fez a tradução da Bíblia, traduziu do latim para o alemão, para que o povo tivesse acesso. Foi a primeira coisa que ele fez. Outra coisa, mesmo aqueles que eram da igreja não liam as obras básicas do cristianismo, a Bíblia, os evangelhos. Eles liam os filósofos cristãos, ou seja, os intérpretes das obras básicas do cristianismo. É mais ou menos o que a gente vê hoje. As pessoas não têm muito estudado Kardec.
A gente criou, se condicionou a entender que as obras básicas do Espiritismo são 5. Mas Kardec não escreveu somente 5. E ele jamais disse que aquelas 5 eram mais importantes que as outras. Nós vamos encontrar na Revista Espírita, por exemplo, um manancial de conhecimento ali incrível, que vai desenvolver tudo aquilo que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Você pega lá o capítulo Emancipação da Alma, que tem grupos de estudo espírita que não, quando estuda o Livro dos Espíritos, pula esse capítulo, que diz assim, isso não existe mais, então não precisa a gente estudar. Aí passa para o capítulo seguinte, capítulo 9. Parece que tudo aquilo que está ali escrito no Livro dos Espíritos, de forma muitas vezes resumida, nesse capítulo 8º você tem ali sobre a emancipação da alma, um capítulo relativamente grande, mas não deixa de ser um resumo sobre essas faculdades. Você vai para a Revista Espírita, você tem lá todo um desenvolvimento nessa área. Aí você tem um artigo inteiro de várias páginas sobre dupla vista, você tem lá várias páginas só sobre sonambulismo, sobre êxtase, e por aí vai, todo o desenvolvimento daquilo que nós vamos encontrar nas outras obras de Allan Kardec. Mas quem é que está estudando a Revista Espírita? Quem é que está estudando as outras obras de Allan Kardec, que é o Espiritismo, as obras póstumas? Tem gente que diz, não, obras póstumas não foi Kardec que publicou, mas foi ele que escreveu. Ele escreveu, alguém publicou para ele, tudo bem, depois de sua morte, mas foi ele que escreveu. Por que não tem valor para o Espiritismo? E muitas vezes as obras de Kardec elas são lidas, mas se valoriza muito mais as obras que vieram depois. As obras dos diversos autores, que hoje são muitos, autores espíritos e espíritas, são muitos. E hoje se valoriza muito mais estas obras do que aquilo que está em Allan Kardec. E às vezes a gente vai fazer, não, é Kardec disse assim. Não, é fulano de tal, espírito tal e tal, diz que é assim. Bom, então a gente vai ficar com quem? Com esse espírito ou com Kardec? Com quem a gente vai ficar? E às vezes é difícil para a pessoa entender que aquilo está em Kardec, que a gente deveria entender daquela maneira, porque dessa outra maneira aqui está sendo repetida em muitas obras, em muitos grupos de estudo, em muitas palestras, em muitos congressos, em muitos seminários espíritas. Fica difícil ouvir a voz que está quase muda de Allan Kardec. Uma vez me perguntaram assim, quem é no movimento espírita que está causando essa influência, que está trazendo esses conhecimentos errôneos? É difícil dizer. Porque não é uma pessoa, não são 10 pessoas. São presidentes de centros espíritas, são coordenadores de grupo de estudo, são dirigentes de reuniões mediúnicas, são palestrantes, gente de nome mais conhecido, gente de nome desconhecido. Mas são muitas pessoas, são milhares de pessoas, não tem como saber quem é. Onde a gente acabou se acostumando a enxergar dessa maneira. Porque o que é que acontece? Às vezes uma coisa, uma inverdade é tão repetida que se torna quase uma verdade. Não se torna uma verdade, uma verdade é uma verdade, inverdade é inverdade. Mas é quase uma verdade, tanto que é repetida. Depois, para tirar da cabeça da pessoa, fica difícil. Mas aí vem a pergunta, tá, você vai seguir esse autor ou você vai seguir Kardec? Não, mas a gente não cura. Fulano de tal disse que a gente não cura. Tá, por que Jesus mandou a gente curar? Você vai acreditar em Jesus, que eu acredito que tem maior autoridade para isso, ou você vai acreditar nesse outro autor? Por que Jesus mandou que a gente fosse curar? Mas não é para curar no centro espírita. Não é para fazer isso. O centro espírita não é para isso. Então, o centro espírita não disse que Jesus é o guia da humanidade. E Jesus não disse ide e curai. Então, por que a gente não vai curar? Jesus não é o modelo, seu modelo da humanidade, e se no Espiritismo nós ressaltamos tanto a figura de Jesus, então ele tem autoridade para falar dentro do próprio Espiritismo. Ele não disse para a gente ir curar? Então, por que nós não podemos curar? Não, mas quem tem que fazer tratamento é médico, é psicólogo. Está aí sobre o magnetismo que Allan Kardec também colocou lá.
sobre tudo aquilo que o magnetismo pode fazer, Kardec ainda disse assim, que não iria adentrar nos detalhes do magnetismo, porque na sua época existiam órgãos fazendo isso, que eram os órgãos criados pelos magnetizadores, institutos, organizações, revistas magnéticas, jornais sobre magnetismo, clínicas e hospitais criados com esta finalidade, escolas de magnetismo que existiam na época de Allan Kardec, que já faziam todo esse detalhamento, esse aprofundamento do magnetismo. Kardec, ele se conteve nas relações do magnetismo com o espiritismo, mesmo assim ele ainda falou muita coisa sobre o magnetismo. Se a gente juntar o que está na obra de Kardec sobre o magnetismo, ainda dá muita coisa ali. Como, por exemplo, sobre a vontade. A transformação da água. Quem elabora a transformação da água é o magnetizador, usando como ferramenta a sua própria vontade, que pode receber a assistência de um bom espírito que você evocar, ou que esteja disposto a exercer aquele trabalho de magnetização, ali ajudar no trabalho de magnetização em benefício de uma outra pessoa. Então nós esquecemos a ferramenta da vontade, porque ela é indispensável em quase tudo na nossa vida. A gente não consegue fazer nada se não tiver vontade de fazer. O que é a fé? A fé é tão mal entendida no meio espírita. Se a gente perguntar qual é a definição de fé que o Espiritismo dá, está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A vontade de querer e a confiança de que essa vontade se realizará. Isso é fé. Mas a gente transforma a fé numa coisa mística, numa coisa mágica. Aí eu tenho fé, mas eu não acredito. Então como é que você está dizendo que você tem fé? Você só diz que tem, mas não tem. Você ter fé, você tem que ter vontade de querer e tem que ter confiança de que essa vontade vai se realizar. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis este monte, sai daqui para colar, e assim acontecerá. Kardec ele deu uma interpretação filosófica. Fé no sentido aí de remover as montanhas das iniquidades humanas, as montanhas das nossas imperfeições, mas Jesus foi literal, ele falou de montanha. Por que ele falou de montanha? Será que já paramos para pensar sobre isso? Por que Jesus falou de montanha? Que a nossa fé poderia inclusive transportar um monte daqui para colar. Usando a fé, Jesus caminhou sobre a água. Mas fé não é uma coisa mística. Fé é uma força da natureza. Com essa força eu consigo modificar situações. Eu consigo realizar coisas, aquilo que eu me proponho. Por isso que Jesus conseguia curar de maneira instantânea, porque ele tinha fé. Ou seja, ele tinha a vontade de querer, ele realmente queria que aquela pessoa fosse curada. Ele tinha a confiança de que a sua vontade iria se realizar. Ele sabia que iria acontecer aquilo que ele quisesse. E acontecia. Mas muitas vezes a gente vai aplicar um passe e fica tremendo: será que eu vou conseguir? Será que eu estou emitindo realmente fluido? Será que vou conseguir fazer alguma coisa? Será que vai dar resultado? Esse será é falta de fé, é falta de confiança. Nem a minha vontade está forte o suficiente, eu não quero o suficiente, porque se eu quisesse realmente, eu diria: eu quero, eu vou curar essa pessoa, eu vou tratar, eu vou fazer o meu melhor. E eu acredito que isso vai se realizar. Se eu não acreditar também, eu quero, mas não faço. Porque a fé, ela exige que você una vontade e confiança. Tem que ter os dois para ser fé. Porque eu posso querer, eu tenho vontade, mas eu não acredito. Ou eu posso ter confiança, eu acredito que eu posso, mas eu não quero não. Então você não tem fé. Ter fé, você tem que aliar a sua vontade, seu querer, que tem que ser firme, porque uma vontade fraca também projeta uma emissão fluídica fraca. É a vontade que emite o fluido, não é a mão.
A mão é o polo emissor, mas o fluido vai não porque eu coloquei a mão, vai porque eu quero que ele vá. E ele não vai porque eu não quero que ele vá. É minha vontade que controla a minha energia. Minha vontade que emite o quanto eu quero, mais ou menos, de uma forma dosada ou não. É minha vontade que direciona para onde esse fluido tem que ir e como. É minha vontade que vai dizer a esse fluido o que é que ele tem que fazer. Que, por exemplo, eu quero fazer uma concentração fluídica no fígado. Só que antes do fígado eu tenho pele, tem músculo, tem as costelas, vai ter que depois chegar ao fígado. Então eu tenho que direcionar. É a minha vontade que vai fazer com que ele atravesse essas camadas e chegue lá dentro do fígado. E lá ele faça o que eu quero que ele faça. O que é que eu quero que esse fígado faça? Eu quero vitalizá-lo, eu quero fazer com que ele trabalhe melhor, eu quero fazer com que eu quero destruir a camada de gordura que há no fígado. O que é que eu quero que esse fluido faça nesse fígado? Porque o fluido é o mesmo para qualquer coisa, mas ele precisa ser caracterizado de acordo com aquilo que eu quero que ele faça. É minha vontade. Se eu não usar a minha vontade, simplesmente colocar a mão aqui, para onde vai esse fluido? Ele vai para a pele? Ele vai ficar no músculo? Será que ele vai chegar lá no fígado? É um trabalho meu que eu tenho que fazer. Então a minha vontade é direcionadora. E lógico, vão entrar outros mecanismos aí também que vão qualificar esse fluido. Meu potencial magnético, meus padrões morais vão qualificar o meu fluido, da qualidade desse fluido. Esse fluido ele pode se tornar mais denso ou menos denso, de acordo com esse padrão moral, de acordo com minha saúde física, porque sem saúde, meu fluido também ele será doentio, em maior ou menor proporção, tá? De modo a que eu não possa aplicar passes ou de modo que não venha interferir no meu passe, dependendo do quanto, de que tipo, de que caráter é essa doença, esse problema de saúde que eu estou conduzindo no momento. Então, se eu estou com um problema de saúde que é localizável, que é um problema mais simples, isso talvez não venha afetar a qualidade do meu fluido. Mas se eu estou com um problema de saúde mais geral, crônico, mais grave, aí na verdade eu estou precisando de receber tratamento e não de aplicar passe, porque provavelmente isso já vai comprometer a qualidade das minhas energias. Então são mecanismos, fazem parte dos mecanismos do passe. A vontade e a confiança são imprescindíveis na aplicação de um passe. Cristina, nós vamos até que horas? Você me diz aí. Você me controla aí, tá? No final desse módulo a gente vai deixar um tempinho aí para quem quiser perguntar alguma coisa, tá? Em cada módulo, né? Da manhã, da tarde e amanhã de manhã também a mesma coisa. Mas como está sendo gravado, então a gente pede que faça por escrito para a gente poder ler aqui, tá? Então aí nós temos mais ou menos, dentro das possibilidades daqueles que conseguem enxergar um centro de força, aquele que seria um centro de força, o centro vital, ou chakra, como alguns preferem chamar. Há toda uma rede de estruturas internas no centro de força, que nós não temos ainda a condição de detalhar como é que essas estruturas internas do centro de força funcionam. A gente sabe que é uma espécie de funil, que é um vórtice energético giratório, que gira sempre no sentido horário, sempre no sentido do relógio, sempre. Tanto para emitir energia como para captar energias. Lógico que ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas ele gira sempre no sentido horário para exercer tanto uma força centrífuga quanto uma força centrípeta. Tá? Então ele gira. E gira em diferentes velocidades, trabalha com diferentes frequências vibratórias, dependendo do centro de força. Quem aqui que já trabalha com magnetismo? Quem que já trabalha? Tem alguém aqui que ainda não trabalha, está só estudando? Certo, tem alguns. Tá.
Então, talvez para aqueles que já trabalham, o que eu vou falar aqui talvez seja muito simples, mas pensando naqueles que ainda estão a começar e para relembrar para os demais também. Então, nós temos centros de força que são tidos como principais, porque exercem funções mais importantes no sistema vital. Nós temos centros de força que são secundários. Nós temos centros de força que são maiores, são mais pujantes, existem centros de força que são menores, que fazem trabalhos um pouco mais restritos. Então nós temos o centro de força coronário, que ele é voltado para cima, tá? O vórtice dele se abre para cima, no topo da cabeça. Esse centro de força ele trabalha com frequência mais elevada, porque é ele que conecta o nosso corpo ao nosso espírito. Assim como também é ele que nos conecta com a espiritualidade externa. Nós temos o centro de força frontal, que está aqui entre os olhos, entre as sobrancelhas, se projetando para a frente. Esse centro de força também é tido como centro superior, porém ele trabalha numa frequência mais baixa do que o coronário, trabalha com energias um pouco menos sutis do que o coronário consegue trabalhar. Depois nós vamos ter o laríngeo, que fica na região da garganta, aí ele trabalha com a garganta, com o sistema fonador, tireoide, paratireoide, com o sistema respiratório, ele trabalha também ligações com o sistema respiratório, com o início da nossa digestão, que começa do mastigar, né? Com a deglutição, então o centro laríngeo com a fala, e também com uma das suas funções mais importantes está ligada à expressão da vontade. A vontade é um atributo do espírito. Quem tem vontade, quem quer, é o espírito. O corpo somente executa. Porém, o centro de força laríngeo é ele quem filtra e quem dá expressão da vontade do espírito no corpo. Então, a vontade do espírito é expressa no corpo físico através do centro de força laríngeo. É também tido como um centro superior, porém trabalha uma vibração abaixo do frontal. São esses três como centros superiores. Então nós temos o cardíaco, que fica sobre o músculo cardíaco, um pouquinho para a esquerda, ele não é central, um pouquinho para a esquerda. Se projeta também para a frente e é tido como um centro de frequência mediana. Nem é inferior, nem superior. Ele trabalha com emoções, trabalha com sentimentos. Trabalha com a circulação sanguínea, tem ligação com a glândula timo, tem ligação com os batimentos cardíacos, diretamente com o coração, com a circulação como um todo, mas principalmente a circulação arterial. Depois nós temos o gástrico, que fica aqui nessa região que popularmente se chama boca do estômago, abaixo do osso externo. Se projeta também para a frente. É o primeiro dos centros inferiores. Inferior não porque seja menos importante. Inferior porque trabalha com funções mais ligadas à manutenção da matéria. Trabalha com a digestão alimentar, trabalha também com emoções, também está ligado à glândula timo, também está ligado ao pâncreas. Algumas funções do pâncreas, está ligado com a digestão, está ligado com pelo menos parte da digestão, da absorção de alimentos através do intestino delgado. Depois temos o esplênico, que fica sobre o basto, mais ou menos uns 2, 3 dedos abaixo do gástrico. Fica sobre o baço. E ele se projeta não para a frente, mas numa diagonal mais ou menos 45 graus. Numa diagonal. Daí, quando a gente vai tratar transversais, precisamos levar em conta esse posicionamento dele. Quando vamos tratar longitudinais, precisamos levar em conta também essa posição em que o esplênico está, se projeta. É um dos filtros mais importantes do nosso corpo. Ele está ligado ao baço, está ligado às funções do pâncreas, está ligado ao fígado, está ligado aos rins, formando todo um cinturão energético aqui ao redor, saindo do baço, passando por pâncreas, fígado, chegando aos rins, voltando ao baço. Então, há toda uma ligação com esses órgãos que são muito importantes nas questões de filtragem, tanto filtragem de elementos físicos, como filtragem de fluidos também. O esplênico está muito ligado às nossas emoções.
os descontroles emocionais, eles se refletem com bastante intensidade no nosso esplêndido. Todos eles estão, mas principalmente o esplêndido. Ele é o maior alimentador de fluido do corpo físico. Todos fazem essa função. Todos emitem energia para os órgãos físicos a que eles estão ligados. Mas principalmente o esplêndido faz isso. É o maior vitalizador físico que a gente tem. É o esplêndido. Ele está muito ligado a questões de estresse, questões de ansiedade, por exemplo. Tá? Qualquer descontrole emocional se reflete primeiramente, principalmente, sobre o esplêndido. O sistema imunológico também está ligado ao esplêndido. Por isso que os nossos desajustes emocionais se refletem rapidamente sobre nossas funções imunológicas, e aí as nossas defesas físicas sofrem uma baixa e a gente acaba estando aberto para surgimento de algumas complicações físicas. Não é à toa que, segundo alguns cálculos, cerca de 70% das doenças como um todo tem como causa primeira o estresse. E quem é que está mais ligado à questão do estresse? O esplêndido. O esplêndido, vem as nossas descompensações emocionais, que vão descompensar o esplêndido, que vão dar uma baixa nas nossas defesas físicas, abrindo as possibilidades para o surgimento de outras doenças. Inclusive, seria muito interessante se no futuro a gente aprendesse na escola como bem viver, porque hoje é uma questão de saúde muito séria, a questão do estresse. Os médicos sabem disso, que o estresse ele abre um campo enorme para uma grande quantidade de doenças, problemas da visão, diabetes, cânceres, problemas cardíacos, problemas gástricos, problemas hepáticos. Mas o que é que a gente trata? Se está com problema no coração, você vai tratar o coração, mas não vai tratar o estresse. Precisava tratar o estresse junto também. Então nós precisávamos ter nas escolas, para que as crianças desde pequenas pudessem aprender a viver no mundo que a gente vive com mais equilíbrio. Mas geralmente as crianças aprendem na escola a serem mais competitivas, a quererem sempre mais, a ter sempre mais, a conseguir cada vez o melhor e o maior emprego, a estar cada vez mais ocupada, ou seja, cada vez mais estressada. O que vai se refletir enormemente na sua saúde, nas suas condições, no seu estilo de vida e nas suas condições de vida. Nós precisaremos aprender desde cedo nas escolas a como viver bem, como viver de maneira mais saudável, mais serena, não apenas saudável na questão do alimento, mas combatendo a questão do estresse em nós, que é perfeitamente viável isso. Nós vivemos num mundo estressante que precisa, para corrigir, só a longo prazo, não dá para fazer isso de imediato, somente a longo prazo. Mas nós podemos viver de maneira serena, mesmo em um mundo estressante. Nós não precisamos nos estressar com o mundo, que o mundo seja estressado, mas a gente não precisa se estressar com ele. Podemos viver de maneira mais serena. Pensei agora? Então vamos dar uma paradinha aqui para um lanchinho, daqui a pouco a gente volta.